Corinthians. E olha só que bela paisagem ele procurou para te atualizar. Pode rodar. Fala pessoal, olha só, tô aqui na praia, mas pro Corinthians acabou a moleza. O elenco se reapresentou hoje no CT Joaquim Grava para a temporada 2025. Serão 9 dias de trabalho lá no CT até a estreia no Campeonato Paulista, marcada por dia 16 contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, lá em Bragança. Nessa reapresentação, não estiveram presentes, claro, os jogadores negociados, né? O Fagner, o Pedro Henrique, além daqueles jogadores que não tiveram contratos renovados, casos do Juan Oliveira, Matheus Araújo, do zagueiro Caetano. Rodrigo Garro esteve presente na reapresentação. Ele chegou ontem à noite aqui ao Brasil, em São Paulo. A imprensa foi toda para o aeroporto, mas ninguém conseguiu registrar a chegada do argentino, que preferiu sair pelos fundos com o apoio ali do pessoal do aeroporto, da diretoria do Corinthians. A informação que a gente tem é que o Rodrigo Garro está bastante abalado depois do que aconteceu no último sábado, quando ele acabou se envolvendo num acidente automobilístico lá na Argentina, em La Pampa. Acabou causando aí a morte de um motociclista de 30 anos de idade. Vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar, mas é isso. Ele chegou ao Brasil, se apresentou. O Corinthians entende que vai ter que ajudar muito ele a trabalhar a cabeça do seu camisa 10 para ele ter condição de jogar, de ajudar o time, de ficar em paz enquanto aguarda a justiça argentina. E olha só, quem está com muita moral no Corinthians é o Breno Bidon. Ele não se reapresentou junto com o elenco porque ele vai servir a seleção brasileira agora no Sul-Americano Sub-20, pode perder até 10 rodadas aí do Campeonato Paulista, mas teve o contrato renovado com o Timão. O contrato dele ia até fevereiro de 2029, agora vai até dezembro de 2029, mas teve uma valorização aí. Recebeu um aumento de salário e o Corinthians aumentou as multas rescisórias para se proteger, porque está todo mundo de olho na revelação do Timão. Então a multa agora dele para o mercado interno, 370 milhões de reais. Multa para o mercado externo, os gringos que quiserem o Breno Bidon, a multa é de 100 milhões de euros a partir de agora. O garoto tá bem e tá valorizado. Agora tem um outro reforço aí do Corinthians, uma outra contratação que tá deixando o pessoal preocupado, e é o Memphis Depay. Por quê? Vocês vão lembrar que na semana passada o André Mendonça, ministro do STF, ele proibiu a Esportes da Sorte, assim como a Pixbet, de operar aqui no Brasil. Empresas que tinham autorização por meio da Loterja, a loteria do estado do Rio de Janeiro, né? Tinham essa exceção por causa da Loterja, só que o ministro foi lá e derrubou essa exceção. O que aconteceu? A Loterja entrou com um recurso e hoje, nessa terça-feira, esse recurso foi negado pelo STF. Com isso, volta a decisão do André Mendonça. E a decisão dele é de que a Esportes da Sorte, que patrocina o Corinthians, o Bahia, o Grêmio, o Ceará, assim como a Pixbet, patrocinadora do Flamengo, elas têm até essa terça-feira para deixar de operar no Brasil. O Corinthians, então, pode começar a temporada sem o seu principal patrocinador. E qual que é a grande preocupação nisso? Que no caso do Corinthians, a Esportes da Sorte é responsável por cerca de 70% de toda a operação financeira da contratação e salários e tudo mais do Memphis Depay. Essa conta pode ficar para o Corinthians, que não seguiu a orientação na época da Ernest Young de pedir uma garantia de recebimento, e nem do seu então diretor jurídico Leonardo Pantaleão de fazer um seguro. O Corinthians arriscou e agora pode ficar sem o patrocinador e com toda essa conta para pagar. Se a Loterja realmente não conseguir um novo recurso, é até hoje que a Esportes da Sorte tem que encerrar suas atividades aqui no Brasil, e o Corinthians corre o risco então de ficar com toda essa conta do Memphis Depay para pagar. Um problemaço para esse início de temporada, mas agora eu passo a bola para vocês debaterem a terça-feira do Corinthians, tá certo? Se cuidem, aquele abraço. Tá bem, ó. Pessoal, tem uma atualização em cima desse boletim do Salazar. A Pixbet, que é a patrocinadora do Flamengo, recebeu sim autorização provisória para operar nacionalmente. A casa de apostas atendeu às exigências do governo federal para ser incluída. Foi hoje, né? Isso, né? Foi logo depois aí que o Salazar fez esse boletim pra gente. Do Corinthians do Corinthians não. Então, acho que tem várias coisas pra gente comentar, né? Mas vamos começar com essa.
Gente, que situação. Continua, né? Porque um ponto de interrogação gigante, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, lá atrás, o Corinthians teve uma orientação lá dentro de tentar uma garantia, de se cobrir melhor em relação a essa contratação do Memphis, e isso não foi feito. Agora, o Corinthians vai ter que, de algum jeito, arcar com esses vencimentos aí do jogador, do holandês, porque é peça importantíssima desse elenco, desse time do professor Ramon Dias. Vamos ver como é que o Corinthians vai fazer. É preocupante, é muito preocupante, porque, repito, é uma das principais peças do time, se não for a principal, o cara que mudou o tamanho desse time do Corinthians, Silvestre. Errou a diretoria do Corinthians ao não garantir a garantia. Exato. Conforme orientação. Mas jogou no risco. E pelo que o Memphis fez no ano passado, para mim já valeu o risco. Porque ajudou a salvar o Corinthians da queda para a segunda divisão. Ajudou muito. Se isso agora vai impactar na saída do Memphis, o Corinthians como é que vai pagar, enfim, aí vai ter todo um desenrolar dessa história. Claro que é muito ruim para o Corinthians, né? Mas de qualquer forma, valeu o investimento louco, né? Um investimento do jeito que dava para fazer, porque salvou o Corinthians da queda. Acho que foi o mais importante. Daqui para frente é uma nova história, mas o Corinthians errou acertando, ou acertou errando. O problema é quando o resultado final é que para mim valeu o risco. O problema é que quando a gente faz as previsões do Corinthians em 2025, projetando um Corinthians forte, brigando com o Palmeiras, primeira força, segunda força, aí com o Memphis. Muda de se o Memphis não estiver lá, muda muito. Muda assim radicalmente, essas previsões vão por terra, porque ele fez uma excelente dupla com o Yuri. Você tem a questão do Garro, que a gente vai comentar daqui a pouquinho também, que ajudou demais o time do Corinthians. Então, assim, é uma peça que seria, acho que até insubstituível, a gente pode dizer, nesse elenco atual do Corinthians. Mas seria para muito além complicado. da questão do jogador em si, tem também o fato de que, se confirmado tudo isso, né, até o final do dia de hoje, o Corinthians não conseguia, aliás, Esportes da Sorte, na verdade, não conseguir como é que se diz? Se colocar de maneira legal, viável, né? Colocar liberada a atuar aqui no Brasil, se isso não acontecer, o Corinthians e outros times vão estar sem um patrocinador master. Isso também... E precisa ver também se o Salazar disse ali no boletim que não tem a garantia, né? Também não acho que a empresa vai ser tão parceira assim, porque o dinheiro fala mais alto. Mas quem disse que não vai continuar pagando até acertar essa situação? Existia um burburinho em relação a isso, mas fica difícil. Você não está atuando legalmente no país. Como é que vai contornar essa Você vai situação? continuar sem atuar legalmente, mas você tem os seus negócios em outros lugares, imagino eu. Não sei como se seria costurado, não sei como se seria feito. Agora, mais um motivo... Só para concluir, Fini, mais um motivo pelo qual eu acho que o Corinthians ali, na hora de bater o martelo para trazer o Memphis, talvez tenha pressionado a empresa, não sei, não tenho os detalhes, estou conjecturando aqui. Não tem como dar essa garantia, mas a gente vai pagar, quer saber, não sei o que, beleza, vamos bater o martelo e trazer o cara. Trouxeram e deu certo, pelo menos num primeiro momento, e salvou o Corinthians da queda para a segunda divisão. Pois bem, a gente já vai continuar falando, porque tem muita coisa ainda de Corinthians, mas agora chegou a hora de falar de um assunto também, de falar do Corinthians. Eu queria que vocês dessem a opinião rapidamente de vocês sobre a questão do Garro. Falamos bastante sobre isso aqui ontem, mas ele se reapresentou, tudo mais. Como lidar com um jogador que está passando com tanta coisa na cabeça, ele que é tão cerebral para o time do Corinthians? Agora é botar um psicólogo junto a esse rapaz, porque vai precisar, é um caso seríssimo. O que aconteceu com ele lá na Argentina, a gente, claro, espera a investigação acontecer lá na Argentina, tudo ser investigado da maneira correta, para que a gente tenha todos os elementos para poder fazer uma análise um pouco mais profunda. Agora, o fato aconteceu, infelizmente, uma vítima fatal aí nesse acidente envolvendo o jogador do Corinthians, que vai precisar de um auxílio muito grande, porque você se envolver num caso como esse, não tem como, o cara tá lá às vezes pensando naquilo, treinando, e aquilo vem na cabeça do cara. Então, assim, as informações, até o que o Salazar trouxe aí, que ele está muito abalado psicologicamente, vai precisar muito de uma ajuda. E é para estar, assim como deve estar ainda mais abalada a família da vítima fatal. Certeza. Mas a gente está aqui para falar de futebol, então o assunto se volta mais para o lado do Garro. Perfeito. Eu acho que essa é uma questão muito mais individual de cada ser humano, como lidar com perdas, um horror que ele está passando, né? Pior ainda a família, repito, a família da vítima. Sim. Mas
Isso vai muito assim, por exemplo, o Rogério Ceni, quando perdeu a mãe dele, ele estava numa excursão na Espanha. Rogério, volta e vai cuidar do enterro da tua mãe. Não, eu quero continuar aqui. Tem gente que reage assim, prefiro trabalhar e às vezes até rende mais. É uma coisa muito individual. É claro, precisa de acompanhamento psicológico, profissional ou não, dos amigos, às vezes a família consegue, às vezes o cara sozinho mesmo consegue lidar com a situação, mas é realmente muito complicado. Complicadíssimo, né? Vamos fazer um novo contato com a Letícia. Corinthians que está em busca de reforços para esta temporada. O zagueiro é a prioridade. Um zagueiro canhoto é a prioridade do técnico Ramon Dias. Como eu disse, o Caetano era o único zagueiro canhoto no elenco do Corinthians, mas não estava sendo utilizado pelo técnico Ramon Dias, que não confia tanto no Gustavo Henrique, também não confia tanto no Félix Torres e muito menos no Kaká. O único jogador que é confiável na defesa do Corinthians é o André Ramalho. Então o Corinthians busca a contratação de um zagueiro. Já conversa com o zagueiro, o nome ainda não foi revelado, não é o Davi Luiz, ao contrário do que havia sido divulgado. O Corinthians não conversa com o Davi Luiz, mas já conversa com o zagueiro na tentativa de contratar este jogador. Inclusive, esta foi uma informação divulgada pelo blog do Macedo. Grande abraço ao meu amigo Macedo. Outras posições que o Corinthians tem interesse, um jogador para o meio de campo, quer um meia atacante. O Corinthians se interessou e se interessa na contratação do Luciano Acosta, jogador do Cincinnati dos Estados Unidos, mas acontece que fica muito difícil, fica muito complicada a negociação. Em definitivo, o Corinthians não tem dinheiro para contratá-lo em definitivo, quer a contratação por empréstimo, e aí fica difícil a contratação do jogador. Tem também a concorrência de outras equipes que têm interesse no jogador, como, por exemplo, o Atlético Mineiro. O Corinthians tem interesse na contratação de um lateral esquerdo para disputar a posição com o Matheus Bidu. Existe a possibilidade do Hugo ser negociado e o Corinthians quer a contratação também de um atacante de velocidade. O Pedro Henrique era o único jogador com essa característica dentro do elenco, um jogador de velocidade. Pedro Henrique foi negociado com o Ceará, então o Corinthians busca a contratação do jogador, de um jogador de velocidade para jogar nas pontas. E sobre o Pogba, o Paul Pogba, a situação continua a mesma. O Corinthians busca um patrocinador para bancar o salário do jogador. Não houve nenhum avanço na negociação do jogador do Paul Pogba. Houve um interesse por parte do Corinthians, mas houve também a informação por parte do Pogba de que ele gostaria de receber cerca de 4 milhões de reais no Corinthians. O Corinthians faria uma oferta abaixo disso, por cerca de 3 milhões e meio de reais. A Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, pagaria algo em torno de 2 milhões de reais e o Corinthians teria que conseguir outro patrocinador para bancar o restante do salário do Pogba e aí então fazer uma oferta. Por enquanto o Corinthians não conseguiu este patrocinador e, portanto, não fez a oferta para o jogador vir jogar no Sport Clube Corinthians Paulista. Por enquanto, portanto, não saiu da ideia, da intenção, do objetivo de contratar o Pogba, de concreto mesmo, nada aconteceu. Bom, são destaques e informações do Corinthians, que joga, portanto, no dia 16 de janeiro, na próxima quinta-feira, contra o Bragantino, em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino, Campeonato Paulista, a estreia do Corinthians na temporada, e provavelmente o técnico Ramon Dias deve utilizar muitos jogadores reservas nesse início de temporada, revezando os jogadores, já que o Corinthians terá uma temporada bastante intensa nesse início de competição. Faça sua inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal do Cereto, é de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.